Protagonistas, um podcast apresentado por Ariane Lobo e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar as nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar? Olá! Estamos começando mais um episódio de Protagonistas. Eu sou a Ariane Lobo e aqui comigo está Paloma Mina. Oi, gente. Antes de apresentar para vocês quem é a nossa convidada, eu queria pedir para você que tá ouvindo o nosso episódio no Spotify, seguir o nosso canal e dar 5 estrelas para esse episódio. E se você tá acompanhando pelo YouTube, não custa nada dar um joinha e se inscrever. As plataformas também têm algoritmos, e quando você faz isso, você ajuda o nosso trabalho a chegar a novas pessoas. Com isso certeza. É muito importante pra gente continuar. E se você gosta, assim, de seguir, dar uma stalkeada, a gente também tá no Instagram, que é o perfil protagonistas.podcast. Exatamente. Lá a gente posta cortes dos melhores momentos dos episódios, a gente faz enquete, a gente conta quem é a entrevistada da semana, a gente recebe mensagem, indicação de entrevistada. Tudo por lá. Tudo por lá. A gente tá lá todo dia, tá, meu amor? Todo dia. A gente tá lá 3 vezes por dia, cada uma, pelo menos. E se você gosta do Protagonista, quer apoiar o nosso projeto, que é um projeto muito bacana, que tem o intuito de levar inspiração para mulheres que já empreendem ou que têm vontade de empreender. Então, por isso, a gente traz várias histórias diferentes de mulheres de diversas profissões e mercados. Se você quer ver esse trabalho crescer, apoie a gente. Você pode fazer isso através do QR Code que aparece na tela ou também através do nosso Pix que está na descrição desse episódio, tanto no YouTube quanto no Spotify. É isso aí. Hoje vamos contar uma história doce. De uma menina apaixonada por confeitaria, que escolheu o comércio exterior como carreira e que desde sempre leva as duas paixões com seriedade, muita competência e sem drama na cabeça. E enquanto muitas das nossas entrevistadas se sentiram na obrigação de escolher entre o mundo corporativo e o empreendedorismo para realizar um sonho, ela faz diferente. Aliás, ela faz diferente em dólar e euro. É bem diferente. Tá, meu bem? Gostei. Tá. Ela é a neta mais doce da avó, a madrinha mais querida do Theo. Nossa protagonista de hoje é Thalita Balão! Ai, tô emocionada! Gente, Obrigada. esse programa promete grandes emoções, hein? Eu já fiquei emocionada aqui. Ai, Thalita, Obrigada, meninas, uma pelo honra convite. receber você aqui. Nosso episódio 40, hein, Ariane? Gente, tô passada. Olá. Quem Voou. diria? Voou. Que delícia. Obrigada, agradeço. Muito especial ter você aqui hoje. Nossa, que honra. Obrigada, meninas, pelo convite. E agradecer, assim, o projeto de vocês que inspira tantas meninas, tantas protagonistas de diferentes frentes. Então, tá aqui tentando contribuir um pouquinho com a minha história é uma honra, de verdade. Você vai contribuir muito, Thalita. Pra você que tá acompanhando a gente, até o final do programa, a Thalita vai contar os motivos pra manter o plano B como plano B, mesmo com o plano B, meu filho, é estourado. Entendeu? Mas não é pouco estourado, não. Vocês vão entender o quanto o plano B dela é estourado. Mas vamos lá. Ninguém faz doce como você é rainha dos doces. Mas por que fazer a faculdade de comércio exterior? Ai, pois é. Bom, vamos lá. Contar um pouquinho da minha história, de como eu comecei. A minha família é uma família italiana. Então, aquela típica família descendente italiana, onde minha avó sempre cozinhou e a família toda sempre se reuniu em volta da mesa. Então, a comida e fazer a comida, fazer a massa, bolos, doces, enfim, sempre foi o norte da nossa família, né? Então, minha mãe também seguiu esses caminhos. Então... Beijo, tia Janete. Então, assim, as minhas lembranças de quando eu era criança sempre foi minha mãe fazendo pães, bolos. E eu cresci nesse mundo amando. Minha mãe sempre fez muito num lado familiar, nada como empreender, vender, nem nada. Mas eu cresci nesse mundo amando estar nesse meio, estar inserida nesse meio. Então, foi muito por paixão mesmo, no âmbito familiar. Com meus 14 anos, sempre gostei de estar lá junto com a minha mãe, ajudando ela a fazer alguma coisa e tudo mais. Nos meus 14 anos, fui fazer um curso de trufas, muito por ser muito enxerida, enfim, querer sempre cozinhar e tudo mais. Fiz esse curso de trufas e comecei a fazer trufa para a família, para os amigos e tudo mais, muito nesse âmbito de amar o que eu faço. Amava cozinhar, então, poxa, o que eu posso fazer mais para cozinhar? Então, fiz curso de trufas, fui aprender e tudo mais. Só que chegou
uns 17, 18 anos, na época de entrar na faculdade, o meu grande sonho sempre foi fazer gastronomia. Era uma faculdade recém-chegada para o Brasil, então em São Paulo só tinham 2 grandes faculdades. Isso era quando? 2007. Tá. Então só tinham 2 faculdades em São Paulo que fazia gastronomia, 2 de ponta, e a mensalidade era caríssima, assim. Não tinha condições de pagar, e era uma faculdade integral, então você não podia trabalhar enquanto pagava, enfim. Então fui pro meu plano B, que foi comércio exterior. Queria fazer administração, ao mesmo tempo já falava inglês, então eu falei, não, então vamos pro comércio exterior, que eu achava que ia unir uma coisa com a outra, e fui cursar comércio exterior, mas do outro lado nunca minha paixão ficou de fora, então continuei aí fazendo meus doces e tudo mais de maneira muito caseira, pra mim, pra minha família, pros meus amigos, já vendi, assim, eventualmente, mas continuei levando os 2, mas cursei o comércio exterior, que foi minha segunda opção, por falta realmente de condições de não poder cursar, enfim. É proibitivo, né, gente? Tem carreiras igual a medicina, né? Sonho de muita gente. Mas como é que faz, não é mesmo? Porque um curso integral exige que a pessoa tenha pelo menos alguém que mantenha a subsistência dela, né? Com certeza. Não, e era uma coisa que era assim, mais de R$2.500 a mensalidade, eu lembro. Pô, então, minha irmã, isso aí em 2007 era dinheiro, hein? Quer dizer, hoje também, se quiser mandar pra mim, fica à vontade. Por favor. E quando surgiu a sua primeira oportunidade no setor, assim, o que você fazia? Então, tava no primeiro ano da faculdade, já consegui meu primeiro emprego, então aos 18 anos eu já consegui esse emprego, que aliás é o emprego que eu estou até hoje, que eu vou contar um pouco mais. Mas então já estou há 17 anos nessa empresa. Então, logo no meu primeiro ano, consegui esse emprego que eu era auxiliar, enfim, ganhava um salário mínimo. Basicamente, pagava a faculdade. Mas consegui já entrar na área logo no primeiro ano e era uma empresa familiar, né? Ela é até hoje, então era uma empresa de pequeno porte, tudo mais familiar, mas que eu me dei muito bem. Então, eu tive um terreno muito fértil, que eu falo, tive grandes oportunidades lá, mas oportunidades grandes vêm com muita responsabilidade também. Então, eu entrei lá para substituir, ficar um pouco na cola de um dos donos que ele ia ser diretor de uma outra empresa do grupo, então eu pude vivenciar essa experiência muito perto dele, aprender bastante com ele e tudo mais, então eu tive muitas oportunidades também por conta disso. Sou muito grata a essa empresa que eu tô até hoje, que depois acho que eu vou contar um pouquinho mais aí, que hoje em dia, há 17 anos, né, que eu já tô lá, foi a minha primeira empresa, e até por ela ser tão especial e por tudo que eu consegui conquistar dentro dela, que eu não consegui largar ela para vivenciar minha outra paixão, que é a confeitaria. Bom, e você tá nessa empresa até hoje, começou lá como estagiária. O que essa empresa faz? Faz comércio exterior, a maioria das pessoas, né? A Ariane também trabalha com comércio exterior. Então. Sim, mas trabalha a parte de compras. Ai, de roupas, né? Exato. Você faz que parte do desembaraço? Não, a gente trabalha com desembaraço, mas a minha parte específica é de seguros internacionais. Então, se eu vou fazer a importação de qualquer mercadoria de qualquer lugar do mundo, a gente faz esse seguro internacional. Então, eu trabalho tanto com exportação, como exportação e também com seguro nacional aqui dentro do Brasil. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que a Ariane compra um container de roupa. Porque a Ariane trabalha nesse nível, tá? Aí, medo que isso se perca no oceano. Exato. Que, afinal de contas, compra da China. China é um lugar distante. Ou molhe as roupas, chega molhadas, não dá pra usar. Estraga, não é verdade? Mofe as roupas. Exato. Que horror. Sério? O container condensa. Ó como elas já estão amiguinhas. Vou ficar assim, ó. Aí, a Thalita faz o quê? A empresa da Thalita contrata um seguro. É isso? Isso, seguro de transporte. Se der algum problema, você reembolsa em tudo ou em parte, depende do que a pessoa escolher. Isso, normalmente em tudo, do valor da mercadoria, do frete, dos impostos que são pagos aqui nessa nacionalização. Então, tudo é reembolsado. Tudo é reembolsado. E aí, quer casa do quê? Assim, porque alguém quer trazer alguma coisinha de fora? Não é igual eu e você, telespectadora. Quem tá naqueles sites que você sabe quais são, compra uma brusinha, né, tal. São valores robustos, né? Robustos. Então, eu até falo, a empresa em si é de pequeno porte, mas a gente trabalha com grandes multinacionais, né? Então, a gente tem um setor gráfico, por exemplo, muito forte. Então, a gente lá é acostumado a importar máquinas de 20 milhões de euros, 30 milhões de euros. Então, normalmente a gente mexe com máquinas de grande porte, insumos também, enfim, insumos, partes e peças, automobilística. Fala o que é insumo para as pessoas. Por exemplo, não só a máquina, mas papel, que é o insumo da máquina, gráfica, suas partes e peças. Então,
de fato, tem de um tudo, assim. O povo importa, as empresas importam de tudo. Então, eu mexo com valores muito altos, muito elevados, que às vezes você tem que tomar um cuidado extremo. Qual zero, é o maior né? desafio? É zero, né? E a hora Muito que- zero, né? Não, e a hora Muito que zero. traz pra real é mais zero ainda, Meu né, Deus, pessoal? é. Vamos trabalhar com isso daí, vamos ter esse em mente. Muitas moedas. Qual é o seu maior desafio nesse trabalho? Olha, eu entrei lá como auxiliar, né? Como eu comentei com vocês. Então, eu entrei como auxiliar, justamente já fiquei lá perto do dono porque ele assumiu outro cargo. E por ser uma empresa familiar, assim, eles me adotaram, hoje eu falo, como se fosse uma filha deles, assim. E fomos construindo ao longo dessa minha carreira muita confiança. Então, ao longo dos anos, esse diretor foi assumir um outro posto e eu meio que fiquei a mais especializada para cobrir o posto dele, que era de um diretor. Então, o meu primeiro desafio justamente foi aprender, porque eu não sabia nada. Eu era da época do fax, então eu não sabia passar um fax. Então, eu aprendi de tudo lá, desde o fax, a ligar em ramais, enfim. E no começo, realmente era isso. Era entender um pouco, porque quando você está na faculdade, você não aprende de fato, às vezes, o que você faz na prática. Então, era muito entender um pouco desse universo e tudo mais. E hoje em dia, meus desafios já é gerir uma equipe... que hoje em dia eu já sou diretora, né? Já faço parte do quadro societário da empresa, enfim. Mas é gerir tudo isso e dar conta dos dois. Mas inicialmente era isso, levar um pouco da faculdade com o trabalho, porque eu lembro que no começo eu chegava em casa, enfim, trabalhava das 8 às 18, chegava em casa, ia pra faculdade, chegava da faculdade meia-noite e pouco, falava, mãe do céu, que horas que a gente dorme? Como que... Então, assim, eu achei Cheia de trabalho pra fazer? cheia de trabalho pra fazer. É uma carga muito grande, isso, né, de adolescente de 18 anos. Então, eu lembro de chorar muito com a minha mãe. Como que eu dou conta? Não é impossível dar conta, enfim. Depois, se você vai assimilando, vai gostando, que eu acho que é o ponto principal, é você gostar do que você faz, fazer com amor, enfim. E daí você leva tudo adiante, assim, você vai acostumando. Bom, gente, já percebe... Então, a gente nem entrou na outra parte, mas assim, até aqui... Começou como estagiária, hoje é sócia da empresa. Isso, Então, assim, já tô há 17 anos, né? Entrei quando eu tinha 18 anos. A amiga tem que ficar 30 e não recebe nem a cesta de Natal, né? É. Assim, não. Mas, de fato, assim, eu tive eu falo que eu tive um solo muito fértil, assim, eu bebi da fonte mesmo, então tive contato com os donos da empresa. Na época você tinha essa noção que era uma grande oportunidade? Não. Ou não? Você Não foi tinha. ter essa Zero. consciência depois? Depois. Assim, era uma empresa familiar, então, por mais que a gente trabalhava com grandes contas, eu achava que era uma empresa de pequeno porte, poxa, tá bom. Mas, ao mesmo tempo, eu via que eles me davam muito espaço e eu tinha muita confiança. Então, assim, tinha dias que eu lembro que eles deixavam a empresa... já tinha a chave da empresa. Então, poxa, o que você fizer tá feito. Então, eles tinham muita confiança em mim. Te davam autonomia? Muita autonomia, exatamente. Então, assim, foi tudo muito gradualmente... E não tinha essa ciência toda, não tinha. Apesar de que era uma empresa familiar, então eu ficava muito, poxa, será que eu vou ter oportunidades? Ou é complicado também uma empresa familiar, né? Tem os seus prós e contras, mas eu não tinha essa noção. Até que, né, quando eu tinha 7, 8 anos de empresa, um dos sócios, né, foi assumir uma outra empresa do grupo e ele falou, poxa, nada mais justo do que você assumir a minha operação, a minha cartela de clientes, porque você que já tá à frente, então já começavam a ligar pedindo por mim, não por ele. E aí foi me oferecido fazer parte do quadro societário, então assim, eu jamais imaginaria. Tudo resultado de muita dedicação sua. Sim, também, né? Não, sem dúvida, assim. Foi realmente uma coisa muito passo a passo, assim, não imaginava na época, né? Mas quando me foi oferecido, eu fiquei numa sinuca de bico, assim. Porque era uma época Por quê? Pois é. Era uma época que eu estava indo muito bem na parte de confeitaria. Então, assim, só voltando um pouquinho, quando eu comecei a fazer aquele curso de trufas lá com 14 anos, eu comecei a fazer trufas para minha mãe, enfim, para minha família, para as minhas amigas. E eu lembro que no colegial as minhas amigas falavam, poxa, Thalita, você me traz aquela trufa segunda? Você me traz, assim, muito na amizade, enfim, nada de vender. Fui começar a levar trufa na escola, enfim, e os amigos viam, poxa, mas eu também quero, você vende e tal. Então foi uma coisa muito orgânica. Eu não vendia trufas na escola, até porque eu vou confessar uma coisa, eu sou zero vendedora, assim, zero essa categoria.
Porque eu acho que vender é uma arte, enfim, eu acho que eu não domino essa arte de vender e de... Consagra, a gente vai chegar lá, mas veja bem, alguém Mas que ela tem é o uma boca a artista. boca que ela tem é artista, Ela é uma né? artista, ela não precisa nem vender, porque as Não pessoas precisa vão vender. atrás da arte Amor, dela. eu não tenho essa arte, eu vendo pra você. Ai, pois é. Fique em paz. As minhas amigas são Fique assim, em paz, porque eu, fique em paz, fique em paz. assim, não domino essa arte. Então, na escola eu já não saía vendendo trufa. Eu sempre levava numa sacolinha as minhas encomendas e todo mundo via, poxa, eu quero também, então eu começava a levar mais e assim foi. Então eu já vendia no colegial. Até eu tava lembrando, pra vir pra cá, eu tava lembrando, quando eu tinha 15 anos, eu já vendia, na verdade, em 4 pontos diferentes minhas trufas. Então, E não tem tino comercial. Ah, Thalita. Pois é. Vendia na escola, vendia na época numa escola de inglês que eu conheci os donos lá, então para todos os professores tinha lá meu ponto de trufa. Vendia na empresa do meu pai, que ele trabalhava numa grande corretora de câmbio, então todo mundo comprava. E minha mãe, a cabeleireira, vendia também no salão dela. Então, querendo ou não, tava lá em 4 pontos de venda sem ser vendedora, mas se auto-vendendo. Então, assim, ficava lá, minha sacolinha de trufas e todo mundo vinha. Eu nem dava troco, assim, eles já colocavam o dinheiro lá e funcionava assim, E aí, muito em organicamente. 2014, por que foi uma sinuca? Que ponto que você tava? Então, aí eu comecei com as trufas e tudo mais, e ao mesmo tempo também sempre fiz bolo. Minha mãe sempre foi aquela mãe que fazia bolo, dos aniversários da filha e da prima, as tias se reuniam pra fazer os bolos, e eu sempre amei também fazer bolo. Junto com as trufas, minhas amigas sempre falavam, poxa, você faz o seu bolo de aniversário, você não quer fazer do meu aniversário? Então eu fazia sempre pras amigas, então fui indo com os dois. Entrei pra faculdade, consegui conciliar mais ou menos ali, que é aquilo que eu falei que eu às vezes chorava, que mãe, como que eu vou dar conta? Então, sempre teve os altos e baixos, então dado momento priorizava outros momentos priorizava outro trabalho, mas fui levando os dois, até que foi crescendo isso. Então, terminei a faculdade, tava no escritório lá de comércio exterior, e ao mesmo tempo tava com bastante encomenda, então aí eu já não fazia quase mais trufas, mas vendia bastante na Páscoa, eu fazia todo aquele portfólio de Páscoa, enfim. Cada coisa linda. É verdade, depois vocês vão ter que entrar no Instagram dela pra entender o que a gente tá falando. Uma pena vocês não saberem o quanto que é gostoso, cara. Obrigada. Mas fazia a loucura que é Páscoa, assim... No calor que Nossa, faz em São Paulo. é uma tremenda loucura, assim. Vende-se muito, é uma época muito boa para as confeiteiras, mas é uma loucura. E eu tava lá naquela loucura, amava fazer... Até que foi me sugerido, né, entrar parte do quadro societário, e realmente foi um momento que eu parei pra refletir. Thalita, fala a verdade, você levou um doce pra essa família aí, fala. Você foi levando doce ao longo do tempo. Não, Mas fala a verdade, você sabe tô zoando. que eu acho que eles nem tinham noção que eu fazia Sério? os doces para não tinha. Gente, ela era Hannah Montana! Não, No começo eles uma não das tinham. minhas perguntas seria em que momento surgiu a venda dos doces. Então, sempre tudo andou em paralelo, ali, desde o começo. Sempre. Os doces de uma forma muito natural e orgânica. Porque, assim, sempre foi daquele lado da paixão. Eu amo cozinhar, eu amo... Então, o que eu posso fazer pra sempre estar cozinhando e tal? Então, sempre foi nesse lado. E acabaram surgindo as encomendas, eu fazia, mas sempre foi muito nesse lado da paixão, do hobby, do amor que eu tinha por cozinhar, mas sempre levei os dois. Então, depois que eu terminei a faculdade, as encomendas estavam muito grandes. Então, eu comecei a fazer bolos mais especificamente, as trufas não tanto, e comecei também a fazer doces decorados. Então, doces personalizados, decorados, esculpidos e tudo mais. Quando foi me oferecido a parte da sociedade, eu falei, poxa, será que eu vou conseguir levar os dois, né? É uma responsabilidade muito grande. Então, foi de fato um momento que eu parei para pensar se eu deveria priorizar um e não outro, se eu deveria aceitar, porque muita gente já nessa época falava, poxa, o que você tá fazendo dentro do escritório? Olha o seu talento, você é uma artista. Então, assim, de fato eu tive que pesar muito os dois, mas decidi continuar com os dois. No final a gente vai perguntar por quê. Segura! Fica aí, segura na tela. Eu até comentei com você que, né, ouvindo todas as outras protagonistas aqui que estiveram presentes. Olha o engajamento, gente, de qualidade. Adoro. Ouvi todas, né? E eu acho que a sua maioria, se não todas, dado um certo momento, priorizaram, né? Seguir um caminho, enfim, até pra se focar em um caminho e tudo mais. E no meu caso foi justamente o oposto, assim, eu consegui e levo até hoje as duas profissões aí com, hoje eu digo, com bastante equilíbrio. Isso Então, que é importante, né? É. Que o que dá problema é você ficar, na minha opinião, tá? Eu quero. E aí aquele emprego que paga suas contas, ele vai virando um patinho feio. É isso. E aí você não consegue viver do seu sonho também. Então você nunca tá feliz.
que você tá num sonho, na hora do sonho, que não te paga a conta. Aí, a hora que você vai pro trabalho que te paga a conta, aí você tá infeliz. E aí, você resolve que você quer sair de qualquer jeito pra ir atrás do seu sonho, ser uma reserva de emergência. Sigam Samela Silva, inclusive, outra protagonista nossa. E aí, dá um problema. E aí, o sonho, né, aproveitando aqui a metáfora dos doces, vai ficando meio amargo, né, gente? Porque eu sou uma pessoa prática. Não existe vida feliz sem Pix. Aí, tá. Você super investe na sua carreira de confeiteira, tá? Não é assim, ela teve esse contato aprendendo em casa, mas você estuda pra caramba. Sim, sim. E você investe em curso, você investe em equipamento, e mesmo assim, você cria muita coisa também. Sim. Muito inventiva. Como que é o seu processo de ir lá numa escola, num lugar de confeitaria, aprender uma técnica, trazer, adaptar pro seu modo de fazer e adaptar pro seu público? Olha, no começo, até que eu fiz esse curso de trufa e tudo mais, era até uma senhora que era Ana Maria Braga, aquelas que fazia, sabe, bala caramelada. Então, era aquele curso bem de bairro, assim, que eu fiz. Com o passar do tempo que eu trabalhava na empresa, né, no escritório, eu não conseguia fazer os cursos que eu gostaria, porque todos os cursos eram, tipo, de segunda, terça, quarta, no momento que eu estava no escritório. Então, assim, esse comecinho, quando eu já estava trabalhando, eu não conseguia fazer todos os cursos que eu queria. E ao mesmo tempo, que até uma dica, enfim, que eu acho que hoje em dia, com esse advento aí da internet, dos cursos, eu fiz muita coisa online nesse começo aí, porque eu não tinha disponibilidade de, olha, simplesmente não vou vir segunda, terça e quarta que eu vou fazer um curso da minha outra profissão. Eu nem falava pra eles, assim, eu queria, era de igual pra igual, não me dava Pior pra eles, né, que não sabiam. É verdade. Mas eu não me permitia esse luxo de poder faltar pra... Enfim. Então, eu fiz muita coisa online, assim, muito tutorial que eu via e depois você estava em casa, muita coisa em sites de fora, eu colocava em inglês, que tinha, naquela época, era muito mais avançado lá, as coisas de pasta americana, de modelagem fora. Então, eu tive uns anos aí, uns 6, 7 anos, que eu fiz muita coisa online e muita coisa realmente de criar, de testar, deixa eu ver, porque eu não tinha oportunidade de fazer curso, porque era todos durante a semana. Mas depois que eu consegui já entrar no quadro societário, ficou um pouco melhor a minha situação. Então mais flexível. Eu sempre fui daquela pessoa que gosta de fazer poucos e bons cursos. Poucos no sentido assim, eu preferiria não fazer um curso todo mês e fazer um curso semestralmente, por exemplo, que era o Bam 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 daquela técnica que ele dominava. Então eu sempre, de fato, escolhi cursos que eram bem mais caros, mas que eram os profissionais que já estavam naquela técnica nova, até porque eu não tinha tempo para gastar fazendo, eu vou fazer isso aqui que é mais baratinho, não. Eu preferia juntar dinheiro e fazer de fato um curso bom. Então, realmente, investi muito em cursos, então, em grandes profissionais, assim, que hoje são meus ídolos até hoje. Então, eu acho que isso me deu realmente uma base muito forte de ser muito boa em técnicas, em aprimorar as técnicas para você depois poder criar sua própria identidade, poder fazer seus doces modelados, enfim. Então, fui equilibrando fazer esses cursos. Você fala em doces modelados. Só um segundo, senhora. Só um minutinho. Fica na tela. É uma pena a gente não ter o advento do Zoom ainda no E é uma pena quem tá no Spotify... Que não vai ver. Que não vai ver. Mas a gente sugere depois vocês darem um pulinho. Quando você fala em doces modelados e personalizados. É desse tipo de coisa que você tá falando? Rafa, tem como fechar na câmera dela? Aqui, ó. É o que? Do que se trata aqui? Explica pra gente. Microfone, né? É um microfone. Não, mas aqui embaixo é o quê? Camafeu de nozes. É um camafeu de nozes coberto de pasta americana. E aí ela modelou um microfone. Porque ela vinha aqui, ela olhou pra esse microfone aqui e fez, ó. Acho que aqui... Nesse fundo tá melhor, tá saindo no branco. Então, quando ela fala de coisas de modelar, é isso, né? É isso. Do que se fazer trata. com o logo, por exemplo. Das isso. Não, mostra. Sabe? Tá uma fofura. Gente, a minha vontade é comer tudo. Vocês sabem que eu sou de todo, né? Vocês estão sempre aqui. Aliás... Aqui, Rafa, tem como fechar? Aqui, ó. O nosso logo, ó. Esse aqui é o quê? É camafeu também? É camafeu, esse é camafeu. Ai, gente, todo tipo de camafeu. Mas a foto de vocês é de pistache. Tem a foto. A Ariane tá apaixonada na foto dela. Aqui, ó. Como? Já fica pra você, amiga. Ai, protagonista. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou filmar nossa, aqui Rafa, pra depois a gente postar no nosso Instagram. Ó. Vou filmar aqui, ao vivo. Mostra, vira aqui. Pra gente mostrar no nosso Instagram depois.
Eba. Pro pessoal ficar com água na boca pra assistir o episódio. Então é disso que ela está falando, entendeu? O negócio de modelar. Eu não vou te comer, porque acho que é meio canibalista. Mas eu já botei a mão no brigadeiro. Se quiser comer sua foto, pega. Ai, é comestível também? Sim. Gente. Tudo que a Thalita faz é comestível. O plástico é comestível, não, porque não é ela que faz. Podemos Então, inventar. Pode continuar. Negócio de coisas de modeláveis. Então assim, daí eu entrei mais nessa parte de fato de bolos personalizados e doces personalizados e modelados. Então, é um nicho mais específico, é um público mais específico também, mas de fato, assim, eu achei o lugar que eu amo fazer e é isso. Basicamente é isso. Mas gostoso, né? Bem-vindo a Deus. Então, e ó, tem uma coisa em comum nesses seus dois trabalhos, né? Em ambos você lida com muita responsabilidade, Sim. né? Porque como você mesma disse, né? Na parte do comércio exterior aí dos seguros, são valores muito altos, são maquinários muito importantes, máquinas que às vezes podem mudar o rumo de uma empresa. nossa, total. Um bolo pode criar uma memória incrível, uma memória afetiva incrível na vida de uma pessoa, né? É isso. E se dá errado, em ambos casos pode virar uma tragédia. Ai, sim. Como você lida com a expectativa dos seus clientes? Vamos falar dos doces em específico. Como você lida com a expectativa? Porque às vezes a pessoa chega com uma ideia, né? E aí você vai querer transformar aquilo na melhor coisa possível. Mas Sim. como você consegue traduzir pra alinhar as expectativas, né? Vamos falar assim. Não, e hoje em dia, assim, com o Pinterest, é uma loucura, né? Antigamente, você imaginava alguma coisa, tentava passar, olha, eu quero mais ou menos isso, você fazia um esboço. Hoje, com o Pinterest, ela já vem com 20 fotos do cliente, ó, eu quero assim, uma foto diferente da outra, mas, assim, de fato, na internet você tem muita referência e hoje em dia é tudo, olha, quero isso, quero isso, quero... E é até difícil, assim, você copiar o trabalho de outra pessoa. Então, sempre a gente fala, olha, eu vou me inspirar neste trabalho para poder fazer alguma coisa, porque a arte é isso, você, né, nem sempre copia, você se inspira, cada um tem uma personalidade aí. Mas é difícil assim. Ao mesmo tempo que é difícil, eu tenho a sorte, a grande sorte, né, que não sei se é sorte, mas eu tenho... Todas as minhas clientes, assim, são muito especiais e são como amigas para mim. Então, assim... A gente sempre se entende, eu sempre tive uma premissa muito grande, isso é uma coisa particular, assim, minha. Eu sempre tento entregar muito aquém do que a pessoa tá esperando. Aqui não, amiga, além. Além. Muito, mas é além, ó. Além mar que ela entrega, entendeu? Então, assim, bem no comecinho, inclusive, isso foi uma coisa, um ponto negativo, né? Meu, no sentido, assim, de empresa, no sentido de empreender. Porque se a pessoa encomendava um bolo de 1 quilo, eu entregava um bolo de 5 quilos. E quem ficava com esse prejuízo? Não, mas tudo bem, eu quero entregar mais. Então, eu sempre tive esse lado até familiar, porque minha mãe sempre foi exagerada de fazer bastante. Então, eu sempre tive isso presente em mim. E pra empreender, poxa, a conta não fecha. A conta não fecha, a conta precisa fechar. Precisa fechar. Então, assim, depois de muitos tombos que a gente, né, que eu levei, enfim, pessoalmente... Eu ainda mantenho essa minha característica de sempre entregar muito além, né? Então, ir além das expectativas das minhas clientes. Então, o que é ir além? É entregar 5 quilos a mais? Não necessariamente. Então, por exemplo, eu quero um bolo decorado... Por exemplo, eu tive um do Baby Shark. Eu quero um bolo decorado dos meus filhos gêmeos, que era do Baby Shark. Poxa, eu fiz os filhos dele com as fotinhos deles, igual tem a de vocês aqui, nadando junto no fundo do mar com o Baby Shark. Era uma coisa que ela não esperava, eu não falei. Eu falei, bom, não sei, vamos ver se vai dar certo. Quando eu entreguei, a mãe chorou, falou, meu Deus, meus filhos estão no bolo. Então, assim, de fato, é isso, é lidar com a expectativa. Eu sempre tento entregar alguma coisa a mais. Eu acho que esse também se tornou meu diferencial, que todas as minhas clientes falam, poxa, eu esperava muito menos, você entregou muito mais. E ela consegue, viu, gente? Entrem lá no Instagram dela. E eu vejo, porque ela faz os bolos de aniversário da Paloma há quantos anos? Não, eu tava lembrando, 11 anos. 11 anos. E é um mais incrível que o outro. E gostoso, né, Ariane? Isso é um ponto muito importante. Isso é um ponto muito importante. Essa senhora aqui, bolo lousa. Bolo lousa, acho que foi quando eu fiz 31 anos, eu acho. E aí a Ari foi comer e tal. E aí ela pegou e ela falou, gente, é molhadinha, é gostoso, porque bolo de pasta americana é seco. É isso, normalmente a experiência que eu tinha até então era de bolo de pasta americana. Mas é uma crença limitante. Ser bonito, mas não ser gostoso. É isso, é uma crença limitante mesmo, que é seco, então o que é bonito não é gostoso, então não. Minha prioridade sempre é coisa gostosa, molhadinha, muito recheio, porque eu sou dessas, de fartura.
Então, eu não consigo fugir desse... Gente, é na base de um dedo, mas de um dedo meu. E eu sou gordinha, tá? Se a bruxa do João Maria vier aqui escolher alguém, ela vai me levar pro forno. Ai, mas é isso. Mas é um dedo de recheio, é uma coisa, assim... E a gente tá fazendo de propósito, a gente quer deixar vocês com água na boca. Só que assim... Mas é muito verdade. Não, é muito verdade. E aí, se você gostar, você tem que se atentar, porque a agenda dela é lotada. Então, exatamente. Quando eu falo pra vocês que a Thalita tá estourada, é nível assim. Em novembro tem um alerta na minha agenda. Eu faço aniversário em maio. Dia 6 de novembro tem um alerta na minha agenda, que eu mando mensagem pra ela e reservo a minha data. É isso. Entendeu? Ela é estourada nesse grau. Porque se eu for esperar março, vamos supor, eu já não consigo mais. É nesse grau. Quando eu falo que é estourada, é agenda, né? Eu acho que é um marcador interessante. Então, assim, a parte da confeitaria eu só aceito encomendas. Então, né, por motivos óbvios eu trabalho, né, tenho 2 jornadas, enfim, então eu só trabalho com encomenda. E também aprendendo muito, enfim, que foi uma coisa até que eu posso passar, eu acho que tem épocas e épocas, mas eu passei por épocas de perder muita coisa da minha vida social, até da minha saúde, enfim, negligenciar um pouco a parte da saúde, de não ter tempo de fazer exames, enfim. Passei muitos anos da minha vida negligenciando algumas coisas e perdendo outras coisas sociais, porque eu fazia os 2, eu não tinha tempo mais pra nada. Então, assim, eu acho que faz parte do aprendizado, cresci muito com isso, acho que precisa passar por essa fase, mas passei por muitos perrengues nesse sentido de não ter, então tinha alguma coisa social, não conseguia ir, ou quando ia toda, sem me arrumar, sem nada, não conseguia estar integralmente naquele lugar, vivenciando aquilo, porque eu tava pensando em outra coisa, na minha encomenda, enfim. E hoje em dia, não, eu consigo levar uma vida muito mais saudável e equilibrada, né, depois de, enfim, 20 anos aí trabalhando nessa área. Faço só os doces, bolos por encomenda, e como eu não sou 2 e não consigo pegar tantas festas por semana, é isso, eu me limitei, eu tenho uma capacidade física, né, de fazer, porque eu trabalho com coisas personalizadas, modeladas, bolos esculpidos, então demanda um tempo muito grande, de fato é uma coisa artística, né, então acho que vai muito mais na parte de artesanato, né, uma coisa muito artesanal do que só tá lá batendo bolo, fazendo recheio e tudo mais, então demanda um tempo muito grande, então hoje eu sei colocar um limite na minha agenda que é saudável pra mim. Então, poxa, eu sei que, por exemplo, por semana eu não consigo pegar mais de 2, 3 festas. Então, às vezes eu pego até 3 festas por semana, porque eu não consigo dar conta. E hoje em dia eu falo assim, tá tudo bem eu não dar conta, é isso. A confeitaria está num patamar pra mim que ainda é uma coisa, putz, eu faço porque eu amo. Sou muito privilegiada, mas não é porque eu preciso. Então, poxa, eu preciso estar na confeitaria porque eu preciso pagar conta. Não é o caso. Então, assim, eu consegui, hoje em dia, balancear bastante minha agenda e ter uma agenda saudável. Então, é isso. A espera, normalmente, da minha agenda de 3 meses, 3 meses por turno, fala, quero um bolo pra semana que vem. Me parte muito o coração. Fala, poxa, não tenho. Mas, infelizmente, hoje em dia, eu falo muitos nãos. Porque eu não consigo dar conta. Humanamente possível. Thalita, você falou várias vezes, né? Que chorava com a sua mãe, negócio de dar conta. Você falou agora de novo. Como foi? Eu ia perguntar como você organiza o tempo, mas antes disso, como você se organizou emocionalmente? Porque eu te conheço. Pra quem não conhece, ela é hiper comprometida. Então não é assim, ela entrega o bolo, seja o que Deus quiser. Ela quer saber se chegou bem, quando chega ela quer a foto, ela quer saber se as pessoas gostaram. Isso é um carinho, um cuidado de pós-venda que muita empresa grande, a maioria das empresas não tá nem aí. Mas eu tenho certeza que isso te custa emocionalmente. Como você se organizou emocionalmente? Olha, a organização acho que foi com o passar do tempo e levando muita pedrada, assim, no sentido de engolir muito sapo, de internalizar isso muito. Então, nossa, eu já passei por muitos perrengues de chorar, de, poxa, um bolo não deu certo. Hoje, graças a Deus, é muito raro. Passamos por um pouco de tempo atrás, mas enfim, é muito raro acontecer, mas no começo acontecia super. Então, assim, até foi isso que me fez hoje em dia ter as técnicas que eu tenho. Eu já passei por muito perrengue de bolo desmoronar quando foi entregar, alguma coisa assim. E já chorei muito, mas assim... Mas as pessoas não te esculhambavam, não. Se esculhambar, me passa o endereço. Mas então, eu tenho tantas clientes queridas que eu falei, porque até quando não dá certo, as pessoas vêm, não, mas eu não quis te falar assim, não precisa fazer... Sempre foi nesse lugar, assim. E eu falo, meu Deus, até nos perrengues,
Quantas vezes nos perrengues eu falava, meu Deus, eu acho que é um sinal pra mim parar a parte de confeitaria e seguir só na minha empresa e tudo mais, mas até nos perrengues minhas clientes são tão queridas que falavam, não, mas não é nesse lugar, mas todo mundo amou, mas eu falava, não, Deus, então esse é um sinal, então eu vou continuar. Então, daí na próxima encomenda eu recebia tanto elogio que eu falava, não, isso é mais um sinal. Então, assim... E de sinal em sinal e a terapia? Na época não estava em dia, hoje já está em dia. Sofreu então, né? Pois é, a minha psicóloga fala que eu sou muito aquela música, metade é amor e metade é amor também, sabe? 50% seu é amor, a outra também é amor. Que é muito isso, eu sou muito sentimento, muito coração. Muito coração, muito. Então, assim, eu de fato entrego isso e fico apreensiva com isso porque eu não consigo sossegar. E os meus clientes são meus amigos, são assim, meu namorado fala, poxa, você não tem clientes, você tem amigos, porque tudo você quer resolver, você quer fazer a mais, E a confeitaria pra mim tem esse lugar, eu sempre quero entregar mais, eu sempre quero agradar os meus clientes, eu quero surpreender eles, e eu acho que isso também é uma maneira de fidelizar, enfim, uma marca minha muito genuína, mas que virou uma marca minha também, então... Foi ao longo de muita experiência, muitos trancos e barrancos, que hoje em dia eu consigo E como você ser organizou emocionalmente. o seu tempo hoje? Então... Pensando na sua agenda, assim, pra ficar bem claro para as pessoas. Um marco muito importante também, depois, né, de eu fazer parte do quadro societário, um quadro muito importante na minha carreira foi a pandemia. Então, assim... Claro que pode. Por favor. Eu falo... Aquela frase que a vida é muito mais gostosa, a vida tem que ser doce, pra mim é 100%, assim... Acredito nisso. Então, assim, com a pandemia, pra mim foi um outro marco pra mim, porque eu comecei a ter muito mais encomenda, porque na pandemia foi uma loucura de encomenda. Todo mundo pessoal preso em casa queria fazer o quê? Queria. Comer doce. E assim, não era festa mais pra 50, 80, 100 pessoas, mas ele queria comemorar o aniversário em casa. Então, era uma segunda-feira, eu tinha bolo pra segunda, tinha bolo pra terça, pra quarta. Eu não tinha mais essa história, é mais no final de semana e tudo mais. Então, todo dia eu tinha encomenda e o volume aumentou muito. E eu tava trabalhando de casa do escritório. Então, assim, foi um marco porque eu trabalhando de home office, eu consegui organizar muito, estruturar muito essa parte de confeitaria. Então, foram 2 anos, né, basicamente, eu consegui estruturar muito esse negócio de, poxa, em que momento que eu vou conseguir trabalhar e conciliar. Então, o escritório ficava... perto da minha casa, mas sempre perto aqui em São Paulo, sempre dá 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar, enfim. Então eu chegava na minha casa, era 7 e pouco da noite, aí que eu ia começar a fazer os doces. Com a pandemia, não. Desligava meu computador, sei lá, 6 horas da tarde, 6:01 eu poderia já começar a fazer. Tempo. Nossa, muito. Então, assim, foi um divisor de águas na minha carreira, como confeiteira, assim, consegui conciliar e foi uma maravilha. Então, consegui tanto conciliar o meu tempo, que foi muito mais primoroso. Então, se eu quiser, eu acordo 4 horas da manhã, consigo fazer, chega 8 horas, 8:30, eu ligo o computador e tá lá. Então, otimização de tempo foi tudo pra mim. Como consegui também me estruturar em questão de, poxa, eu vou comprar, enfim, não sei se todos entendem, mas aquelas panelas grandes, mexedoras de brigadeiro, que você mexe muito mais quilos de brigadeiro, não precisa ter uma pessoa lá pra fazer isso. Então, consegui também comprar muitos equipamentos pra me ajudar. Então, eu consegui me reestruturar muito bem. Então, e até hoje a minha empresa está de home office, né? A gente adotou esse método AG Eterno, então pra mim me favoreceu muito. Então eu consigo controlar a empresa, a minha equipe e tudo mais, andou super bem cada um da sua casa, então a gente tá conseguindo levar isso de uma maneira muito positiva e pra mim pessoalmente mais positiva ainda, porque eu consegui conciliar bem a questão. Mas você tem horários rígidos? Tenho. Você acha que esse é o pulo do gato? Com certeza, disciplina, sim. Eu ia fazer essa pergunta. Se você tem uma dica pra quem acha que não vai conseguir conciliar 2 negócios, qual é a dica pra conseguir entregar com excelência, como você faz? Às vezes você acha que não vai conseguir, você não vai mesmo. Mas tem que pensar que vai dar certo. Olha, a minha dica é disciplina, de fato. É ter uma disciplina com horário. Então, trabalhar de home office também, você tem que ser disciplinado nos seus horários e manter essa disciplina. Então, poxa, se a minha encomenda é muito grande, se eu tenho uma coisa que eu não sei se eu vou conseguir dar conta, poxa, trabalha de madrugada. Eu sempre funcionei muito na madrugada também. Então, né, quando não tem tanto barulho, tá só eu e os docinhos lá e tudo mais pra trabalhar. Então, não tem segredo. É disciplina, se disciplinar. Fazer as coisas sempre com antecedência, porque isso foi uma outra coisa que eu aprendi com a minha vivência, não deixar as coisas pra última hora. Em confeitaria não dá, não tem
Você não consegue ter um plano B se você deixa tudo pra última hora, então sempre fazer com antecedência, pra se acontecer alguma coisa, você ter um plano B, você já tá estruturada lá pra poder atender o seu cliente. Então, de fato, eu tive que ter essa disciplina, não foi uma coisa que eu comecei tendo de uma hora pra outra, não, é uma coisa que você vai adquirindo, sem dúvida, mas você tem que ter. E a pergunta de $1 milhão ou de euros? Ou de, você prefere, ou de ou de pasta libras. americana. O que você quer? Por que não tornar isso um... Você falou ali que em dado momento você teve uma grande oportunidade. Isso. Já tem 10 anos. Sim, 10 anos. E você só seguiu se aprimorando na confeitaria. Você não ficou parada. Não, Eu não sabia nem que isso era possível, mas o bolo hoje ainda é mais gostoso do que era 10 anos atrás. Ai. Né? Você fala, impossível ficar mais gostoso, mas por que não tornar isso o seu negócio principal? Olha, primeiro, sendo bem honesta, claro, a minha empresa, né, a empresa de comércio exterior, querendo ou não, ela era um porto seguro financeiro para mim gigantesco. Então, assim, não dependia de mim vender um bolo, não vender um bolo, eu tinha aquele dinheiro lá e nessa época eu já era diretora da empresa, né, sócia-diretora. Então, de princípio, assim, com certeza foi por conta da questão financeira, desse porto seguro financeiro que eu tinha. Mas não só isso, porque eu sou muito, como eu falei, muito coração. Então, isso pra mim, de fato, não é o primordial, não é o que segue minha vida e tudo mais. Mas eu amo fazer a confeitaria, assim como eu amo trabalhar com comércio exterior. Então, as duas coisas, quando eu me vi, poxa, o que eu tenho que escolher, o que eu amo mais? Eu amo demais fazer as duas coisas. Então, eu acho que o comércio exterior em si, claro, deve-se muito à empresa que eu fui, as pessoas de lá, que realmente é uma grande família. Hoje, enfim, eu coordeno toda a equipe, eu sou responsável por tudo. Então, muito nesse lugar dos sócios, de todos os donos... Ela também trouxe um bolinho desse pra cada uma de nós, tá? Red Velvet. Red Velvet. Achar aqui O também. episódio, eu falei que o episódio de hoje tava delicioso. Que grande Como é que o Thiaguinho fala? Vivendo um grande momento. Vivendo um grande momento. Não, tem que comprovar, né? Não Tem que basta comprovar, falar, não basta falar. Tem que encostar nos altos. Então, de fato, eu amava os dois. Claro, a confeitaria tem um lugar mais íntimo no meu coração, mas eu amava os dois e o outro também me dava essa estabilidade financeira e eu sabia que eu conseguiria levar os dois. Então, consigo até hoje levar os dois. E a parte da confeitaria, muita gente, assim, a pergunta de $1 milhão é que todo mundo me faz. Por que você não larga, não abre um café, não abre um... Eu acho, não sei, neste momento da minha vida, às vezes eu acho, poxa, se eu abrir um café, alguma coisa, talvez eu não vou trabalhar com o que eu de fato amo, que é estar com a mão na massa, que eu vi até vocês falando em outros programas, que às vezes você vai expandindo tanto, que o que você ama fazer, muitas vezes você não faz no dia a dia. Então eu fiquei muito nesse lugar. Poxa, se eu abrir um café, eu vou gerir o café, eu vou cuidar de contas, vou ser a contadora, enfim, ótimo. Mas quem que vai fazer? Eu amo, de fato, pôr a mão na massa. Eu amo modelar. Acho que você ia ficar muito triste se você não conseguisse fazer essa parte, Muito. que é a parte que você mais gosta. Exatamente, muito essa frustrada. parte da arte mesmo, muito frustrada. Pessoalmente frustrada. Então, assim, eu falei, poxa, então vou levar os dois. E os dois, de fato, eu amo, assim, hoje em dia eu consigo levar de uma forma muito... Se conseguiu equilibrar, por que abrir mão de um ou outro, Exatamente. né? E na minha empresa eu tenho grandes oportunidades, né? Hoje eu já cheguei no auge, enfim, mas dentro da empresa, claro, a gente consegue sempre crescer, pegar mais clientes e tudo mais. Então, eu estou num momento bom com os dois. Então, por que não levar isso? Talvez a confeitaria venha na aposentadoria, ela tá Pois ali, tá com seu... Né? Cara, Porque parar ela não vai, né? Não. E aí eu dou... mas eu fico... Eu tenho essa questão. Sim. Vou compartilhar com vocês. Eu fui no treinamento uma vez, fui até com a Ari. E aí a gente viu um grande autor aí de um livro de autoajuda falando que quando você investe no seu plano B, você tá atraindo o seu plano A. E aí eu fiquei pensando que isso é uma visão muito masculina das coisas. Uhum. Porque eles não conseguem fazer mais Fato. de uma coisa. Fato. E o mundo dos negócios foi formatado por homens. Depois falar da Laura, eu não aguento. Aí, quando a gente vem com essa característica feminina, que é ser múltipla,
todo mundo cobra. Ai, total. Ou. Nunca é um e. Nunca é um mais. Mais não da dúvida, mais de adicionar. Eu acho que as pessoas te fazem essa pergunta porque elas ficam encantadas com o seu trabalho. Aí falam, nossa, onde fica a doceria dela? Eu falo, não, ela não trabalha com isso. Como assim não trabalha com isso? Porque as pessoas identificam um grande talento. Eu, na intimidade, chamo a Thalita de talentosa, inclusive. É verdade. E as pessoas ficam nessa do ou. E a gente lutou tanto pra poder fazer da vida o que a gente quer. Por que eu tenho que fazer ou? Mas é isso, Né? Não, eu acho que você tocou no ponto certo. As mulheres, no geral, nós somos povo, múltiplas. Sim. E, com certeza, os homens não conseguem fazer na excelência que a gente faz, entrega múltiplas tarefas. E é exatamente esse o ponto. Eu sei que eu dou conta de tudo. Então, hoje em dia, também dou conta da minha casa, né? Enfim, agora eu moro sozinha, enfim. Não moro mais com a minha mãe, que me ajudava a fazer muita coisa, inclusive na parte de confeitaria lá e tudo mais. E dou conta da casa também. Ainda não tenho filhos, mas o próximo plano é ter filhos. Então, vai ser uma outra jornada aí que a gente vai ter que ter mais um braço. Aí a mulherada vai levando. Eita, que sorte dessa criança. Mas é isso, a gente vai ter que ter braços aí e o famoso equilibrar os pratinhos e dar cada vez uma, né, atenção pra um, atenção pra outro e saber que é isso, você vai falhar em algum, cada um vai ter que ter o seu momento de brilhar e tá tudo certo. Tudo bem, né? Até ontem eu escrevi num post da Carol Diniz, né? Ela tava pedindo uma dica pra quem quer aprender a falar inglês, né? E aí eu falei assim, só vai falando, né? Porque mulher é característica de mulher. A gente quer fazer tudo perfeito. Ai, sim. Um homem, se você fala assim, tá na média 7, pô, tô estourado. Tá ótimo. Né? Mulher não, eu preciso ser perfeita, tem que ser impecável. Essas palavras, impecável, para e pensa. Vou fazer tudo direitinho. Pensa quantas vezes você vê sair da boca de homem. E pensa quantas vezes você vê sair da boca de mulher. E assim, quando o Michael Jordan errava uma cesta, ninguém questionava se ele sabia jogar o basquete ou não. Era só um erro e segue pro jogo. Então, quando as coisas dão errado, segue em frente, né? É isso. Não é isso? Não, com certeza. E nós mulheres temos essa arte de poder equilibrar e ser múltipla e estar em vários lugares e... Se você não nasceu com visão periférica, problema seu. Se você nasceu, sorte a nossa. Claro. A gente tá chegando nos momentos finais, né? Do nosso episódio. Tem um aqui, minha anjinha. Não, eu perguntei. Que eu falei qual que é a dica dela. Pra tocar as duas coisas com excelência. Então, eu tenho outra. Que eu achei que eu tinha colocado outra pergunta. O que você diria pra meninas que hoje estão fazendo trufa pra vender na escola? Ai. Fazendo o quê? Trufa pra vender na escola. É verdade. Poxa, olha, tocou no... Poxa, não desista. Eu acho que o principal, não tenha vergonha de... Porque eu acho que assim, não sei, na nova geração, muita gente tem vergonha de se expor e de... Não tenha vergonha, porque disso você pode virar o que você quiser. Você consegue sua independência. Eu acho que é libertador essa independência sua, de você... Nas pequenas coisas, você consegue grandes coisas. Então, e você consegue clientes, você consegue mostrar em pequenas porções, que é a trufa, por exemplo, o seu potencial, o quanto... Eu, por exemplo, quando comecei a vender trufa, eu lembro que eu vendia trufa de uísque, trufa de caramelo salgado, naquela época. Então, assim, que todo mundo só vendia a trufa tradicional, a trufa de prestígio e tudo mais. Eu gostava de sempre ir além. Então, não é se você vende um bolo decorado, esculpido, tem muito mais valor do que uma trufa. Não. Então, tudo tem seu valor. Você consegue mostrar o seu potencial, mesmo vendendo trufa e tudo mais. Então, acho que você tem que colocar realmente seu amor, colocar a sua... tudo que você sabe na trufa e... Você consegue. Assim, consegue. Bom. Tudo que você quiser, você consegue, mesmo com a trufa. Então, siga em frente e... Só vai. Só vai. A gente tá chegando no final da entrevista. E tem 2 perguntas que a gente faz pra todo mundo que senta nessa cadeira. Primeiro, qual foi o seu maior antagonista? Quem é o tom do seu Jerry? Eu sei porque eu estudei o podcast. Olha como ela é aplicada, ela gente. É muito aplicada até nisso. Muito te mete. Mas eu diria 2 coisas. A primeira, que é o que a gente comentou da disciplina. Então, nem sempre eu fui muito disciplinada. Então, aprendi a duras custas aí, perdendo, né, coisas sociais e negligenciando muitas outras coisas. Então, ter este equilíbrio
né? Então, ser disciplinado e saber equilibrar, principalmente quando você, né, leva 2 carreiras, saber o seu ponto de equilíbrio para você não passar do que você sente ou do que você está a fim de fazer, do que você está disposta a fazer, para você não passar disso. Então, acho que esse foi um. E o segundo, realmente, você ter a disciplina. E o segundo ponto, realmente, é você ouvir o que o seu corpo diz, o que você consegue fazer, não tentar dar conta de tudo. Então, é aquele negócio de equilibrar os pratinhos, uma hora você vai conseguir dar atenção mais para um, outro para outros, e tá tudo bem. Então, tentar fazer com excelência, mas cada um tem o seu protagonismo aí em algum momento da sua vida. Você é uma mulher, você não é um povo, querida. E qual foi o seu plot twist? Seu grande momento de virada? E você teve vários momentos importantes. Mas qual você considera? Eu colocaria 2. Então, primeiro, quando eu entrei na sociedade da empresa de comércio exterior, né? Que foi realmente um momento que eu parei pra pensar, poxa, realmente é isso que eu quero? Será que eu consigo levar os 2? Ou abdico de um pra seguir com o outro? E o segundo foi na pandemia, realmente. Eu consegui, de fato, me reestruturar de uma maneira tanto de lidar com o tempo, de comprar equipamentos, de me reestruturar como empresa mesmo e conseguir levar mais com excelência ainda a parte, desculpa, da confeitaria. E pra finalizar, pode olhar pra aquela câmera ali. Qual o recado que você deixa para as protagonistas que estão acompanhando a gente agora? O recado que eu deixo pra vocês, protagonistas, é que não desistam dos seus sonhos. E principalmente, assim, estudem, vai atrás do que você acha que você pode estudar para se aperfeiçoar cada vez mais, mas o principal, tudo que você faça com muito amor e por muito amor. Então, eu acho que tudo que é genuíno, que você faz com amor, uma hora vai dar certo. Então, não tem como dar errado, é aquilo. Então, coloca o amor acima de tudo, que as pessoas, elas sempre visualizam quando você coloca amor, quando você coloca aquela intenção em tudo que você faz. Então, isso, hoje em dia, pra mim, é muito visível, que as minhas clientes sempre falam isso. Thalita, você não entrega bolo, você entrega amor em forma de bolo. Então, eu acho que tudo que você coloca com essa intenção, de fato, as pessoas vão reconhecer. Então, qualquer esfera aí da sua vida. E ela coloca amor nos detalhes mesmo. Porque, assim, a caixa que veio com os doces hoje veio com a fita da cor do podcast, né, pá? Não, o bolo em si. Ela fez um hair de velvet. Sim. Então, ela pensa em tudo. Tem que estar na paleta. Né? Tem que estar na paleta. Tem que estar na paleta. Tipo assim, pra algumas pessoas não tem que nada, mas pra ela não faz. Não existe a hipótese de não. E faz toda a diferença. Por causa que a gente viu, na hora, a gente, tá nas cores do logo. Achei que vocês não fossem perceber. A gente, lógico. E aí, quando a gente abriu a caixa, a gente se encantou mais ainda. Mais ainda. Thalita, muito obrigada pela sua presença. Foi uma delícia. Eu que agradeço, de verdade. Muito honrada em receber esse convite. Eu até comentei com elas, poxa, será que eu tenho que contribuir com esse Muito! Né? Mas assim, nossa, muito honrada de poder levar um pouco da minha experiência, poder servir de algum exemplo pra uma pessoa que seja... Poxa, muito honrada. Obrigada, menina. Imagina, a gente que agradece. A gente que agradece. Como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Meu Instagram da confeitaria é Thalita Balan, com N de navio, _ confeitaria. E o meu pessoal, thalita.balan. Pronto. É lição de casa, hein? Vai aparecer aqui na tela. Tem que ir no Instagram dela pra vocês entenderem tudo que a gente tá falando aqui. Agora, né? Você presta atenção, porque eu vou falar um negócio, depois eu acho que você vai precisar fazer o encerramento. Talvez eu não tenha condições. Ai, meu Deus. Hoje, o que... Ai, e o que vai acontecer agora é péssimo pra minha fama de grossa, tá? Que conste nos autos. O que me uniu a Thalita na vida foi um grande amor que a gente tem em comum. Que é uma amiga que a gente ama muito. E eu acho que a gente tá sempre falando aqui das mulheres, mas a gente pouco fala, até porque não é o foco do programa, da importância da amizade entre mulheres. Porque a gente já se conhece há muito tempo, acompanha a vida uma da outra meio de longe. E eu já tive muito... O meu foco sempre foi a minha carreira. E eu já tive vários altos e baixos. E várias vezes de eu estar na rua da amargura. A nossa amiga nunca soltou minha mão. Você também passou por várias coisas. Várias pessoas vão passando pela nossa vida. E ela sempre esteve lá. E uma das coisas mais sólidas que eu tenho na minha vida... são as minhas amigas, e em especial a minha amizade com a Tamires, que eu sei que pra você também é uma pedra fundamental. Ai, sim. Então, eu tô usando isso de exemplo pra falar pra você que tá ouvindo a gente, que fica ansiosa porque o negócio não dá certo, a carreira não dá certo. Às vezes, tem época na vida que a gente entra em looping pra ficar atrás de boy, porque tá dando a idade, quer casar, quer ter filho, nanana, e vai se enfiando numa cilada atrás da outra. Se você ainda não tem uma grande amiga...
corre atrás de ter a sua Tamires. Vai ser difícil você achar uma pessoa com essa clareza. Nossa. Que às vezes, tô desesperada. É uma luz. Calma, É ela uma reseta luz. o sistema, uma clareza, uma generosidade, uma retidão de caráter, né? O estofo familiar que ela tem, porque a casa dela sempre foi casa pra gente também. Super. Super. Então, se preocupe em ter uma boa amiga, entendeu? Se preocupa com isso, em ter uma irmã pra você dividir a vida, porque assim, os projetos profissionais, eles passam. As relações amorosas passam também, né? Mas uma grande amiga não passa. E eu já falei dela aqui várias vezes. Sim. No meu episódio de depressão, eu falo dela. E quando eu tava muito mal, ela mandava mensagem todo dia. E em vários dias eu não respondia, porque eu não sou boa de mentir, né? Pra começar, né? Assim, com esse jeitinho, né? Pra mentir, acho que precisa ser uns degraus a menos. E às vezes ela falava, Flor, você tá bem? Eu não respondia, porque o que eu tinha pra responder era muito triste. Eu acho que... Nunca falei disso com ela, mas acho que devia ser triste você ver uma amiga se esfacelar, assim. Então, eu já falei dela várias vezes e hoje ela tá aqui nos bastidores. Tá, muito obrigada por tudo e por tanto nesses 18 anos. No caso, eu conheço há 30. No caso, a amiga é sua, porque acho que antes de ser sua amiga, ela não devia ser amiga de ninguém, né? Não, antes acho que não era amiga de ninguém. Maternal. Então, eu quero deixar aqui essa reflexão, porque isso nunca aconteceria se não fosse a amizade entre mulheres. Também se a Tamires não fosse tão especial, acho que não aconteceria, porque tem gente que separa, ela sempre agregou. E é isso, Flor, eu amo você muito, porque muito, ela muito. Engrandece o nosso trabalho, sempre coloca pra cima. Nossa, ela é muito nossa fã. Nossa, gente. Muito nossa fã. Assim, eu acho que ela tem carteirinha de fã-clube, assim. Ela e tem. eu falei que eu nunca fui vereadora, e ela, não, vamos lá, não sei o quê. Gente, é uma coisa de uma forma genuína, assim. Isso é o que tem de mais especial na vida, é o que eu falo. Não é um tesouro? Nossa, demais. Se falasse assim, ó, quer 30 milhões de dólares e nunca mais ver a Tamires ou quer continuar com a Tamires? Gente, não tem como. Não tem como, não dá. E vocês sabem que eu sou doida do Pix, né? Eu quero saber em que momento você achou que eu não ia me emocionar, Ai, assim, pois pra ter condições de... No momento que eu falei, amiga, segura aí pra você fazer o encerramento. Foi nesse momento. Bom, gente, que lindo isso. Eu me emocionei, obviamente. Não, mas eu tenho que falar, porque é impossível. Se eu não fosse sua amiga, a gente não ia estar aqui. A gente tem alguns projetos profissionais, para além do Protagonistas. O Protagonistas já é um passo seguinte de outras coisas que a gente já fazia juntas. Mas como é importante essa amizade. E a gente é criada pra rivalizar tanto. Eu não consigo imaginar o que seria da minha cabeça, da minha autoestima, da minha autoconfiança, se eu não tivesse cercada por outras mulheres que acreditam em mim, que eu acredito nelas. E uma vai levando a outra. Não é apagar o brilho da outra, é acender com a outra e Exato. é isso. E isso é uma das coisas que a gente busca também com o podcast. Né? Mas fortalecer outras mulheres. É que sempre a gente fala no nível da parceria profissional, Sim. mas eu acho importante a gente falar da amizade. Sim. Nossa, total. Ter com quem contar também quando aperta ou pra compartilhar uma vitória, né? Ter alguém genuíno pra você poder compartilhar da vida. É isso que faz sentido pra vida, sempre, né? Isso, é isso que a gente leva. Bom, vamos aproveitar. Agora eu posso Vamos voltar, pode encerrar, minha anja. Bom, gente, esse é o episódio com oferecimento da Hubcon, que tem estrutura completa com equipamentos de ponta e múltiplos cenários dinâmicos. Na Hubcon, você conta com serviços de criação publicitária, assessoria de imprensa, produção audiovisual, eles que são responsáveis aqui pelo nosso podcast, e consultoria empresarial. Tire o seu projeto do papel, fale com a Hubcon. Vai aparecer o arroba na tela. Exatamente. Não deixe de seguir Protagonistas no Protagonistas Podcast no Instagram. Lá a gente recebe as perguntas de vocês, sugestões de protagonistas pra sentarem nesse lugar que hoje foi da Thalita. E então, interage com a gente lá. A gente coloca os cortes, os melhores momentos dos episódios. A gente tá no Spotify, a gente tá no Instagram, a gente tá... Eu falei errado, a gente tá no Spotify e a gente tá no YouTube. Também estamos no Instagram. Também temos um e-mail, Tem TikTok, que eu sei. Também temos TikTok, é verdade. Protagonistas.podcast. Joga no Google e acha a gente lá. A gente volta semana que vem? Com certeza. Beijo, gente. Até lá. Tchau, tchau. Vou comer doce. Tchau. Protagonistas, um podcast apresentado por Ariane Lobo e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar as nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar?